cacete. Agora esta chamada está sendo gravada. Agora sim está sendo gravado, sejam todos e todas muito bem. Opa, saí da chamada. Tô voltando, peraí. Então agora sim, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula das nossas lives gratuitas que a gente faz. E hoje, basicamente, a gente vai ver o nosso pré-prova, o PF. E eu gostei, eu não sei, nós vamos fazer um teste hoje, essa é a primeira vez que eu tento fazer um pré-prova desse jeito. Eu também vou ver no final o que a gente vai sentir, se vocês vão gostar desse pré-prova, se eu também vou gostar desse formato. Mas a ideia é realmente a gente lembrar de conteúdos que são fundamentais agora para sábado, tá? Eu vou ir aos poucos aceitando o povo aqui. Eu peço que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta e tiverem que abrir o microfone, vocês levantem a mãozinha aqui. Senão, vocês me mandam ali no chat, que eu vou estar com o chat aberto para a gente conversar, tá? Então, já explicando, então, como vai funcionar esse nosso pré-prova, tá? A ideia é que eu faça uma pergunta para vocês, são 25 perguntas. E, obviamente, eu não vou dar tempo para vocês pensarem, senão isso daqui vira um tempo muito absurdo. Se dá 20 segundos para pensar, mais o tempo que eu resolver, eu vou perder muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lançar a pergunta e tu já tem que ir pensando comigo aí o que vai preencher aquela resposta, como que a gente vai preencher essa resposta aqui. E dessa forma, a gente vai lembrar alguns conceitos que são importantes, tipo algumas fórmulas que vocês têm que saber. Porque tem, por exemplo, a gente já começa em soluções com algumas fórmulas muito importantes, que não tem como fazer a prova, mesmo que tu faça tudo por regra de 3, não tem como fazer sem aquela fórmula primordial. Então, a nossa ideia é um bate-volta, uma coisa mais dinâmica. E eu quero começar, então, já com a nossa primeira bateria de perguntas. Eu coloquei para vocês no material, e eu disse que físico-química lá está em torno de 42% dos últimos 10 anos, tá? É a parte mais... É que, na verdade, 42% se englobar STEC, né? Senão fica em 36%. Mas, ainda assim, vocês têm um terço inteiro da prova da UPF sendo de físico-química. E quando a gente desmembra os conteúdos, a gente vê que o conteúdo mais cobrado até hoje é soluções. Então, o que eu fiz? Dentro dos tópicos, eu fui pegando do mais cobrado até o menos. Então, vocês vão ver que lá no final a gente vai estar falando de atomística, lá no final a gente vai falar um pouquinho de orgânica, que são aqueles que aparecem menos, focando o nosso tempo aqui naquilo que realmente importa. Então, olha essa minha primeira pergunta para ti aqui, ó. Como se calcula a concentração comum? O que é a concentração comum? A concentração comum, ela mede a massa de soluto por volume de solução. Então, quando vocês vão calcular a concentração comum, ela é chamada de em gramas, ou mesmo aparece grama vezes litro na -1. O pessoal do extensivo está tendo soluções essa semana, então deve estar quentinho isso aí na cabeça, né? E aí o quê? Como que se calcula a concentração comum? A concentração comum, ela é sempre uma relação, então, entre a massa do soluto, e a gente coloca esse númerozinho 1 para lembrar que ele é o soluto, massa do soluto, pelo volume da solução. Essa massa do soluto, ela tem que ser medida em gramas, e esse volume, ele tem que ser medido em litros. Aí vem aquela coisa que eu já quero te dar um hackzinho importante. Se tu vê uma coisa escrita tipo assim, ó, 100 miligramas, o que tu já pode fazer para não sofrer, principalmente nas tuas contas? Pode transformar esses 100 miligramas, pensar no prefixo mili, não só no mili, mas tu também pode pensar no prefixo quilo. Eu vou botar o quilo aqui também. O quilo, que tu vê, volta aí. Quilo se escreve com QE, tá? Mas só para vocês lembrarem que eu tô falando do quilo. Se eu tenho 100 miligramas, eu normalmente faço assim, ó. Mili é dividir por 1000. E quilo é multiplicar por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que tu multiplicar por 10 na -3. Então, tu pode escrever assim, ó. Olha só que interessante. Pode escrever 100 mili, 10 na -3, gramas. Senhor, mas isso não vai me prejudicar?
Provavelmente não, porque se tu tiver recebido o volume em ml, tu também pode fazer isso, tipo 250 mililitros. E aí fica mais fácil de fazer alguma divisão, sei lá, 100 por 250 é mais fácil do que 0,01 por 0,025. Concordam comigo? Então, a questão maior aqui, o que eu estou sugerindo nesse momento, é que vocês façam a adaptação do milho. Além dessa adaptação do milho, vocês também poderiam pegar a adaptação do quilo, por exemplo, 10 quilogramas. Como é que eu posso chamar isso aqui? Esses 10 quilogramas eu posso chamar de 10 vezes 10, aí já montei também, não precisei fazer nada de conversão de unidade, e assim fica mais fácil. Minha sugestão é essa, aprende a utilizar isso aqui como teu recurso. Me multiplicar por 10 na menos 3, e o quilo multiplicar por 10 na 3. Isso vai te ajudar na hora de fazer as contas, principalmente nas técnicas, em soluções. Faz sentido isso aqui? Lembrou como é que se calcula a concentração comum? Essa formulinha é bem importante. São poucas fórmulas que tu tem que saber para a prova. Mas essa daqui é uma. O que mais que nós temos? Nós temos a nossa segunda pergunta, que é como se calcula a concentração molar, ou melhor, que é aquela concentração de mols de soluto por volume de solução. É quase a mesma coisa. Está percebendo que concentrações são sempre uma relação entre uma quantidade por um volume? Então, vai ser o que eu tenho, eu recebo de quantidade pelo volume que eu tenho, que eu recebi também. Tá travando para todo mundo? Tá, peraí. Vê se melhorou. Melhorou? Rápido aqui, né? Tá, mas vocês entenderam a concentração comum. Não vai me dizer que vocês não entenderam, não viram a concentração comum, eu repito. Tá, tá. Então, só volta aqui. Como se calcula, então a concentração molar? Ó, por favor, compromisso com vocês. Vocês vão me avisar se começar a travar de novo. Já tô vendo que tá dando meio que uma travada aí, mas vai me avisando. Eu acho que isso é a internet, esses vendaval aí, esse frio, vai congelando os cabos. Mas vai me avisando aí, reage. Vamos estabelecer que essa reação aqui, ó, me ajuda a dizer se está travando, tá? Que assim vocês não precisam digitar. A gente vai criando os nossos códigos. Então, como se calcula a concentração molar? A concentração molar se calcula medindo o número de mols de soluto por volume de solução. Tá, beleza. Então, a unidade de medida normalmente vai ser mol por litro, ou mesmo mol vezes litro na menos 1. Só que para eu ter uma unidade em mol, eu preciso conhecer o número de mols de soluto. Ah, eu quero te dar uma informação importante. Sor, eu uso muito a regra de 3 para fazer as coisas. Tá. Então, o que tu vai fazer? Normalmente, tu tem dois caminhos. A concentração molar, ela mede o número de mols de soluto pelo volume. Isso. O que tu pode fazer? Tu pode descobrir esse número de mols de várias formas. Tu pode descobrir esse número de mols, por exemplo, por uma regra de 3. Por exemplo, se eu te dou 4,4 gramas de CO2 e te pergunto quanto que isso é em mol. Tu vai ir lá, vai calcular a massa molar do gás carbônico, que é 44 gramas. Tem que usar a tabela para calcular a massa molar. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E aí tu vai botar 44 gramas é 1 mol, 4,4 gramas que eu te dei aqui é x mol. Aí tu descobre esse número de mol e joga ali. Beleza. Regra de 3, fácil, simples, aquela que tu faz desde o primeiro ano do ensino médio. Ou pelo menos deveria estar fazendo. Tá? Aí aqui, ó. Existe um outro fator que é... Ah, senhor, mas eu gosto de decorar fórmula. Tu pode decorar, então, que
Para descobrir o número de mols, tu pode pegar essa massa do soluto que foi dada e dividir justamente pela massa molar, que em outras palavras é essa regra de 3 aqui de baixo. Tá? Isso, querendo ou não, é a regra de 3. Mas se tu quiser unir essas duas equações, tu pode fazer o seguinte, ó. Tu pode dizer que a molaridade é a massa que ele te deu dividido pela massa molar vezes o volume. Então, tu tem duas opções. Tu pode calcular direto, pegando a massa que ele te deu, calculando a massa molar, já joga o volume e deu. E aí, numa única fórmula, tu vai ter a resposta da concentração molar. Se não, tu pode fazer por regra de 3, descobre o número de mols e aí passa para essa fórmula aqui, sem usar a N1 ali. Né? Então, são dois caminhos, mas fica a teu critério. De todas as formas, eu continuo batendo na tecla de que vocês vão ter que usar essas conversões aqui de cima, tá? Para não se embananar. Principalmente, deixa eu te dizer uma coisa. Principalmente, se tu tiver contas que têm valores redondos nas unidades de medida. Valores redondos te ajudam bastante com essa forma aqui. E o próprio arredondamento te ajuda também. E outra coisa, abriu a prova, viu que as respostas estão em potência de 10, já tenta colocar em potência de 10 para calcular, senão depois lá no final tu vai ter que fazer um monte de conversão. Usar isso daqui vai te salvar nessa prova, que é uma prova bem chatinha. Ficou claro isso aqui? Beleza, então a gente já sabe calcular concentração comum e concentração molar. Tá, olha aqui, ó, essa é muito boa. Qual é a diferença entre uma solução insaturada, saturada e uma supersaturada? E vocês têm problema com isso aqui. Vocês normalmente têm problema com a saturada com corpo de fundo e a supersaturada. Vocês não conseguem diferenciar. Vamos lá. Existem 4 tipos de solução. Uma que pode ser insaturada. Na insaturada, a quantidade de soluto é menor do que o coeficiente de solubilidade permite. Em outras palavras, eu posso dissolver mais coisas nessa solução. A solução insaturada, ela ainda pode dissolver. Ela ainda pode dissolver. Já a solução saturada, ela ocorre de 2 jeitos. Ou ela é uma solução saturada, onde eu coloco a máxima quantidade que o coeficiente permite e não forma nada no fundo, e isso, de fato, atinge o coeficiente de solubilidade. A gente diz que a quantidade de soluto colocada é igual ao coeficiente de solubilidade. Essa também vai ser saturada, então ela não pode mais dissolver. Mas existe a possibilidade de eu colocar, além daquilo que eu tinha colocado, mais, e se sobrar, um pequeno precipitado. Isso daqui a gente chama de precipitado, ou PPT. Esse é o corpo de fundo. Quando eu coloco mais do que deveria e não se dissolve uma parte, vocês têm que entender uma coisa. Dentro da solução aqui, fica dissolvido a totalidade que pode ser dissolvida. Então, dentro do líquido tem a exata quantidade que o coeficiente permite. Essa partezinha aqui que fica para fora, ela é desconsiderada, ela é chamada, ela não faz parte da solução. Uma solução é uma mistura homogênea entre soluto e solvente. Então, como essa parte é o precipitado, a gente tira ele da solução. E agora, a minha pergunta que fica dentro dessa pergunta é: a quantidade de soluto que tem nessa solução dissolvido é igual, superior ou menor que o coeficiente de solubilidade permite? Ela é igual, porque dentro do líquido, a solução tem a exata quantidade que deveria ter. O corpo de fundo não faz parte da solução. Então, essa a gente chama de saturada com precipitado, com PPT, ou corpo de fundo. E das duas formas, ela não pode dissolver também. Não consegue dissolver mais nada ali dentro dela. E a supersaturada, qual é a diferença? A supersaturada, ela é uma solução que, para ela ocorrer, eu preciso de algumas condições. Tipo, eu preciso aumentar muito a temperatura e fazer uma diminuição dela de forma muito lenta. Quando eu olho para uma solução supersaturada, eu não consigo ver corpo de fundo. Mas uma coisa eu posso afirmar, tem mais soluto do que deveria ter. Por exemplo, posso dissolver 36, mas coloquei 40 e fica os 40 totalmente dissolvidos.
Quando não forma corpo de fundo, mas tem mais soluto do que deveria ter, mais soluto do que o coeficiente de solubilidade permite, aqui, como eu tinha te dito, era igual, quando tem mais, a gente chama isso de solução supersaturada. É importante que tu entenda que na supersaturada nunca vai formar corpo de fundo. Inclusive, se eu colocar um cristal dentro de uma solução supersaturada, vai depositar tudo que tinha a mais. Tá? Então, uma supersaturada, ela definitivamente não pode dissolver mais. Ela tem mais do que deveria ter. Então, a diferença das três é: a insaturada pode dissolver, a saturada e a supersaturada não podem, e a saturada ainda pode ter dois casos. Pode ser só uma solução saturada, ou pode ser uma solução saturada com corpo de fundo. Tendo mais soluto do que deveria ter, ela vai se tornar supersaturada, e esse soluto tem que estar totalmente dissolvido. Faz sentido isso aqui, ou eu tô muito louco? O pessoal do extensivo viu isso ontem, não pode nem reclamar. E o dedinho tomando café aqui. O dedinho. Pra quê? Sacou? Tá. Agora já entra numa uma etapa que o extensivo ainda não chegou. Na semana que vem vocês vão ver isso aqui. Mas já pensando na UPF é muito comum cair uma diluição. E existem só 3 fórmulas em soluções que eu preciso que vocês saibam. A fórmula da concentração comum, a da concentração molar e a da diluição. O resto, tudo vocês podem fazer por regra de 3. Agora, se te pedir para fazer uma diluição, primeiro, uma diluição é adicionar solvente. Quando a gente adiciona solvente, a gente diminui a concentração para diminuir a concentração. Por que, senhor? Porque qualquer concentração é calculada com uma quantidade em relação a um volume. Se eu aumento a quantidade de solvente, a minha concentração tem que cair, porque a relação entre elas é inversamente proporcional. Sendo assim, numa diluição, quando eu coloco mais líquido, eu não altero a quantidade de soluto dissolvida. A massa do soluto que tem ali dentro permanece a mesma. A única coisa que se altera é o volume. E, nesse momento, tu pode utilizar os conhecimentos da tua solução inicial para descobrir as informações da solução final, já que a massa se mantém constante, apenas o volume varia. A fórmula mais comum de ser utilizada é que a concentração inicial vezes o volume inicial deve ser igual à concentração final vezes o volume final. E a pergunta fica: que tipo de concentração pode ser ali, senhor? Pode ser a concentração comum, pode ser a molaridade. Por exemplo, poderia ser C1V1, C2V2. Ou poderia ser M1V1, M2V2. A final é o pós-diluição e a inicial é o antes da diluição. Essa fórmula aqui é fundamental. Se cair diluição, tu, por favor, me manda uma mensagem depois da prova e diz assim: ô, senhor, caiu diluição. Porque eu meio que sonhei com diluição essa noite. Então eu acho que vai cair. Sei lá, tô bem louco já. Eu fiz uma lista às 3 da manhã esses dias, eu já não tenho mais alma, galera. Tipo, real, eu desisti da vida e eu tô aí só pra entregar minha alma pro trabalho, tá ligado? Acho que é o único jeito de eu ser feliz. Tanta coisa pra sonhar, eu sair com uma merda de uma diluição, tá ligado? É osso. Tô com uma cadelinha nova aqui, nem pra sonhar com o bicho grande pra saber se vai ficar grande, não. Tem que sonhar com química. É fogo. Tá? De boas aí? Tudo certo? Beleza, então. Show de bola. Tá dando algum barulho aí? Deixa eu pegar aqui, ó. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Bom, dito isso, vamos para a nossa próxima pergunta. Dentro de fisicoquímica ainda, uma clássica que é o que é equilíbrio químico, né? Bom, equilíbrio químico determina justamente, quando a gente tem uma situação de equilíbrio, a gente tem a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa, tá? E o equilíbrio químico, ele é uma reação reversível que acontece, então começa com esse símbolozinho aqui, e é uma reação que acontece onde os reagentes se convertem em produto e os produtos se convertem em reagente até eles atingirem o que a gente chama de equilíbrio dinâmico.
O equilíbrio dinâmico é um estado macroscópico, ou seja, quando tu olha a reação, tu não enxerga mais uma reação acontecendo. Parece que ela não está acontecendo, mas na verdade ela está. Por quê? Porque a velocidade com que a reação direta se converte no produto, a velocidade com que a reação direta acontece, ela é igual à velocidade com que a reação inversa acontece também. E aí atinge uma situação de equilíbrio chamado de equilíbrio dinâmico, onde a gente tem os componentes com concentrações constantes, concentrações essas que já não se variam mais, permanecem sempre a mesma, e velocidade direta igual a velocidade inversa. Então, uma pergunta clássica da UPF é se tu consegue determinar uma situação de equilíbrio químico. Bom, para quê? Lá na cinética, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha lá na cinética, nas expressões de lei da velocidade. Como se escreve a expressão da lei da velocidade? Velocidade, uma constante K, concentração dos reagentes. Dá uma olhadinha isso lá, porque eu não botei cinética aqui. Até porque cinética em si cai pouco. Mas essa equação da cinética vocês podem usar tanto para o sentido direto quanto para o sentido inverso. E ela ajuda vocês a descobrir, inclusive, a constante de equilíbrio, tá? Então, o que é uma situação de equilíbrio quando a gente tem velocidade direta igual à inversa e concentração dos participantes constante. Sexta pergunta para nós. Como interpretar a constante de equilíbrio? Primeiro, Sor, como se calcula a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio ela pode ser chamada de Kc ou Kp, tanto faz, tá? Depende da unidade de medida que tu vai usar. Se tu vai usar a unidade de concentração, tu usa Kc. Se tu vai usar a unidade de pressão parcial, tu usa Kp. Como se interpreta uma constante de equilíbrio? Primeiro, como se monta ela? Ela vai ser sempre a concentração dos nossos produtos elevados aos coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes, também elevada aos seus coeficientes. Faz o seguinte, vem comigo aqui. Vamos colocar alguns coeficientes arbitrários aqui nessa reação de cima e vamos montar a expressão da constante de equilíbrio para aquela reação ali. Fica o produto da concentração dos meus produtos. O C tem coeficiente estequiométrico 1, então ele é elevado a 1, vezes o D, elevado ao seu coeficiente, que é 3, dividido pelo A, elevado ao seu coeficiente, que é 2, vezes o B, elevado ao seu coeficiente, que é 1. Quando tu eleva uma coisa a 1, tu não precisa escrever o 1 ali elevado, tá? Eu só escrevo para tu enxergar. Não vai cair teu dedo também. Entendeu? Tipo, elevar uma coisa a 1 é ela mesma. Não tem problema. Ó, minha mão tá aqui. Tipo, dá para fazer como tu quiser, tá? Como se interpreta a constante de equilíbrio, então? A constante de equilíbrio ela vai ter 3 tipos de valor. Ou a constante de equilíbrio vai ter um valor maior que 1, ou um valor menor que 1, ou um valor igual a 1. Não tem como ser 0, né? Porque não dá para dividir por 0. Se for 0 é porque uma das reações não está acontecendo, ou no sentido direto ou no inverso. Daí não tem equilíbrio químico. Não pode, a constante não pode ser 0. Ela só pode ser, como ela é uma divisão, ela só pode ser um valor maior que 1, menor que 1 ou igual a 1. Por exemplo, se a constante tiver um valor maior que 1, significa que esse valor aqui é muito grande em relação a esse, não é? Em outras palavras, a quantidade de produtos é maior que a quantidade de reagentes. Ô, Manu, tu abriu teu mic sem querer. Já fechei para ti. A constante de equilíbrio tem, então, em termos de se o K é maior que 1, a concentração dos produtos no equilíbrio é maior que a concentração dos reagentes. Se essa constante é menor que 1, é porque esse valor é muito elevado, e o A e o B não são os nossos reagentes, ou seja, se o número de reagentes é muito elevado, a concentração dos reagentes é maior que a dos produtos no equilíbrio aqui. Tem mais reagente do que produto. Não foi consumido totalmente o reagente. Se essa constante for igual a 1, significa que esses dois valores são iguais, ou seja, a concentração de produtos e reagentes no equilíbrio é a mesma. Quando a gente fala concentração, o bom é eu botar esse colchetes assim para vocês verem que a gente está falando de concentração, tá?
Então, o valor da constante de equilíbrio te diz se ela é uma reação que formou muito produto, se for maior que 1, se formou pouco produto e se manteve mais em reagente, como é o caso do K menor que 1, ou se formou a mesma quantidade de reagente e produto, quando ela for igual a 1. Tá? Faz sentido isso aqui? Beleza. Então tá bom. Então essa era a nossa sexta pergunta. Eu separei em torno de 5 minutos por pergunta, então eu acho que nós estamos indo bem, tá? Em 6 perguntas tem meia hora, então acho que é exatamente isso aí que vai bombar. Bom, falando em equilíbrio químico, eu não poderia deixar de perguntar para vocês o que é, então, o princípio de Le Chatelier, o que nós chamamos de princípio do deslocamento de equilíbrio. E aí aqui, ó, essa daqui vai ser para matar qualquer uma para ti. Olha só, saca comigo. Deslocamento de equilíbrio. Eu tenho uma reação química. Eu vou botar todos os componentes gasosos. Ah, lembrando aqui, ó, na expressão da constante, não pode, só aparece aqui aquoso e gasoso, tá? Não aparece sólido e líquido puro. Não pode aparecer sólido e líquido, tá? Porque as concentrações são constantes, sempre. Então, dito isso, eu botei os caras todos gasosos aqui para a gente poder ver a interferência. E outra coisa, eu vou botar um ΔH aqui, que é a diferença de entalpia, simbolizando se esse processo é um processo endotérmico ou exotérmico. Por exemplo, botei ΔH de menos 200 kJ. O que isso quer dizer? Que a reação no sentido direto tem esse ΔH negativo. E um ΔH negativo, ele indica um processo que está liberando energia para o meio. Então, neste sentido, no sentido direto, é uma reação dita exotérmica, que bota a energia térmica para fora, para o exo, né? Exotermia, energia térmica para fora. Dentro disso, tu pode propor, olha para mim, tu pode propor o seguinte, que o movimento inverso de um processo exotérmico, ele é sempre endotérmico. Então, a reação inversa, para lá, para os sentidos reagentes, ela é endotérmica. E por que eu estou falando isso? Deixa eu aumentar, subir um pouquinho isso aqui assim. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai fazer o deslocamento de equilíbrio, eu vou tirar isso aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Assim, para cá, endo. Vai ser mais fácil assim. Porque o princípio do deslocamento de equilíbrio, ele precisa dessas informações. Tem algumas variáveis de estado, que a gente chama, que deslocam o equilíbrio. Por exemplo, se eu mexer na quantidade de reagentes. Quando eu aumento a quantidade de reagentes, o que vai acontecer? Eu vou deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos. Em outras palavras, eu vou formar mais produtos. Então, desloca no sentido dos produtos. Se eu aumentar a quantidade de reagente. Observa que se eu aumentar a quantidade de produto, eu vou fazer o movimento inverso. Eu vou produzir mais reagente. Então, aumentando a concentração dos produtos, eu desloco o equilíbrio. Agora eu vou copiar isso aqui assim. Eu desloco o equilíbrio. Não copiei? No sentido dos reagentes, agora é no sentido inverso. Tá? Outras coisas que podem variar o equilíbrio. Se eu aumentar a pressão. Quando eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio, vamos botar aqui, para o lado de menor volume gasoso. Desloca no sentido de menor volume de gás. Observa aqui comigo uma coisa. Olha para cá. Qual dos dois lados tem menor volume de gás? Tu vê o volume de gás pelo número de mols que tem. Aqui tem 1 e 2. Então, aqui tem 3 mol de gás, enquanto aqui tem 1 e 1. Tem 2 mol de gás. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita, que é onde tem menos gás. Diminuir a pressão, desloca no sentido inverso. Então, vai deslocar no sentido de maior volume. Tranquilo? Se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer aquela reação que utiliza a energia. Então, eu vou favorecer o lado endotérmico. Aumentar a temperatura sempre desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Então, nesse caso aqui,
Se eu estivesse aumentando a temperatura dessa reação, eu ia estar deslocando no sentido dos reagentes, porque o lado endotérmico é o inverso, né? Então, desloca no sentido endotérmico. Então, o deslocamento de equilíbrio funciona com a gente mexendo nessas variáveis. Uma pergunta que sempre fazem é: o que acontece com o equilíbrio quando eu adiciono um catalisador? Nada. O catalisador não desloca o equilíbrio, ele não altera o ΔH, ele não afeta nada da reação. A única coisa que ele faz é diminuir a energia de ativação. Tá? Então, esses são os principais fatores que vão alterar o equilíbrio, com certeza. Mexeu em uma dessas variáveis, tu tem que conseguir dizer para onde ele está deslocando, se desloca para a direita ou para a esquerda. Tá? Dúvidas aqui? Sim ou não? Tranquilo? Então vamos para a próxima pergunta, que é clássica. Como se calcula pH e pOH? Bom, tem dois caminhos. Torce para ser o seguinte: toda a relação entre pH e pOH é igual. O somatório do pH e do pOH sempre dá 14. Então, se ele te der um pOH, tu pode, por essa equação aqui, descobrir qual é o pH do cara. É o jeito mais tranquilo. É o melhor jeito, né? O problema é que, às vezes, tu precisa calcular o pH do cara. E para calcular o pH do cara, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o menos log da concentração do hidrogênio. Daí tu vai me perguntar assim: você tá de sacanagem, né? Eu não sei nem fazer logaritmo normal, vou saber fazer logaritmo com menos. Então, o pOH é da mesma forma. Deixa eu te mostrar um hackzinho, então. Olha que legal. Quando tu recebe lá uma concentração, por exemplo, uma concentração de HCl 10 na menos 3 mol por litro. O que tu tem que fazer? A única coisa que tu precisa fazer para verificar o pH é lembrar que esse ácido ele tem que ser ionizado em água. Tu vai ter que fazer a ionização dele. Então, tu percebe que para cada 1 mol desse cara, tu recebe 1 mol de cada um desses sais aqui. Então, se tu tem 10 na menos 3 mol por litro, a concentração é 10 na menos 3 mol por litro aqui também. Bom, então agora tu tem a concentração do hidrogênio. Tu vai jogar aqui? Não precisa. Realmente não precisa. Porque tu pode calcular assim, ó. O 10, normalmente ele já vem na menos pH. Então, aquele 3 ali já é o pH do cara. Mas, professor, e se eu quisesse calcular? Não tem problema, tu pode fazer assim, ó. O pH, então, é menos o log de 10 na menos 3, que é a concentração de hidrogênio. O que acontece? Log de potência, cai essa potência, fica pH igual a menos 3, vezes menos o log de 10. Log de 10 é 1. Fica menos 3 vezes menos 1, que dá 3. Por isso que eu te disse que é só tu olhar para o expoente lá em cima. O expoente já dava que o pH desse cara era 3. Tu tem só que fazer essa ionização para ver se é essa mesma concentração de hidrogênio. Se ela não dobra, se ela não triplica. Porque se o ácido ele tem mais de um hidrogênio, aí pega diferente. Tipo, H2SO4 não é essa concentração, porque ele vai liberar 2H+. Então, para 10 na menos 3, é 2 vezes 10 na menos 3. Sacou? Mas, normalmente, vocês recebem já o pH no expoente, não surta, tá? Não chora. No pior dos casos, usa essa equação aqui, se tu receber o pH ou o pOH, vai descobrir a outra espécie. Faz sentido isso aqui? Essa é importante. pH, né? O que eu posso te dizer? Tranquilo? Beleza. Dito isso, a nossa próxima pergunta é: qual é a diferença entre uma pilha e uma eletrólise? O que tu acha que é? Pensa aí. A diferença entre uma pilha e eletrólise é que a pilha é um processo espontâneo, em que a gente pega uma reação química e converte isso por... Que reação, né? Uma reação de oxirredução acontece e forma energia elétrica. Então, um processo onde eu coloco dois componentes em contato e eles formam energia elétrica. Enquanto a eletrólise
Isso que eu gosto que tu saiba. A eletrólise não tem nada a ver com a pilha. É um processo não espontâneo. E olha a diferença da eletrólise para pilha, para vocês terem uma ideia. Eu odeio quando o professor da escola fala que a pilha é o inverso da eletrólise. Morre uma fada quando tu faz isso, sabia? Toda vez que tu fala que a pilha é inverso da eletrólise, morre uma fada. Foda, né? Parafraseando o Peter Pan, né? Por quê? Porque a pilha é uma reação que forma energia elétrica. A eletrólise é tu pegar um componente e quebrar ele em substâncias puras. Me diz quando que isso é o inverso de gerar energia? Só porque a eletrólise usa energia elétrica não quer dizer que ela é o inverso da pilha. Uma pilha é uma reação, produz energia para utilizarmos numa bateria. A eletrólise é um processo de transformação, uma reação química, onde a gente pega um sal, ou um composto sólido, e transforma ele em substâncias puras. Olha só, então aqui eu pego um componente e eu obtenho substâncias puras a partir dele. Cuidado, o importante que vocês têm que saber é elas se relacionam porque elas fazem parte da eletroquímica, elas têm realmente um componente que tem o mesmo nome. Na eletrólise, o cátodo tem sinal negativo e o ânodo tem sinal positivo, enquanto na pilha, o ânodo tem sinal negativo e o cátodo tem sinal positivo, né? E aí, mas uma coisa é comum a essas duas, isso não vai fazer a mínima diferença. Tanto na pilha quanto na eletrólise, o processo de oxirredução que acontece, ele gera o quê? A oxidação sempre ocorre no ânodo, sempre ocorre com aumento de NOx. Então, um cara que está saindo, por exemplo, de zero... peguei o pior de todos, peraí. De 0 para 1 mais. Ele está aumentando o seu NOx, sofrendo o processo de oxidação. A gente chama esse cara de agente redutor. Enquanto o processo de redução da reação redox, ela ocorre sempre no cátodo, não importa que tipo de processo esteja usando. E ocorre com diminuição do NOx, chamado também de agente oxidante. Por exemplo, agora sim, o O2 aqui, que dentro da água vira oxigênio menos 2 aqui, ó, sofreu um processo de redução e aqui sofreu um processo de oxidação, aumentou a sua carga. Então pensa assim, ó, ânodo oxida, aumenta o NOx. Cátodo reduz, diminui o NOx. Vogal com vogal, consoante com consoante, vai para a prova e corre para braço. Tranquilo? O que o potencial de redução sugere? Pô, já é 18h43. O que o potencial de redução sugere? O potencial de redução sugere quem pode ser o cara que vai reduzir. Quem será o cátodo? Quem tiver o maior potencial de redução tem a maior tendência em sofrer a redução. Quando eu digo assim, ó, vocês todos têm potencial de serem aprovados, o que eu estou dizendo para vocês? Que vocês têm tendência em ser aprovados na prova. Né? Então, se eu tenho um alto potencial de redução, eu tenho uma tendência em sofrer a redução. Tranquilo isso aqui? Bem tranquilo, né? Então, pensa, quando vocês quiserem saber quem é o cátodo, procura quem tem o maior potencial de redução. E o sinal importa, né? O menos 1,23 é muito menor que mais 0,79. 0,79, por exemplo. 0,79 é maior que menos 1,23. Esse cara vai sofrer a redução. Outra pergunta, como calcular a DDP? Tem várias fórmulas. A DDP, ela pega sempre o potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Tá? Mas o que eu digo? Como quem tem o maior potencial de redução é quem sofre a redução e, por consequência, é o cátodo, eu também digo que o ΔE pode ser o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Assim é sempre mais fácil de calcular. Tu não precisa bem saber quem é o cátodo e o ânodo se tu se lembrar disso daqui. Mas, querendo ou não, se tu chegar a se lembrar disso, tu também vai saber o que é cátodo e ânodo, né?
Normalmente vocês não conseguem calcular DDP se vocês não veem quem é o cátodo e o ânodo. Então, o potencial de redução sugere quem vai sofrer a redução e a DDP usa justamente esse potencial para calcular. A unidade normalmente é volt ou elétron volt, tá? Dúvidas aqui? Eu recém cheguei na metade e eu tenho muito mais. Eu calculei errado, não pode ser 5 minutos por questão. Né? Mas eu vou falar o que der, gurizada. E o resto eu mando depois. Eu vou estender no máximo até as 9h10. Às 7h10, tá? E daí depois eu entro às 7h15 lá na outra aula. Como saber se uma reação é endotérmica ou exotérmica? Tem dois jeitos. Ou eu olho para um gráfico, uma reação endotérmica absorve energia. Eu mando depois para você assim. A energia dos produtos é maior que a dos reagentes. Ou um exotérmico tem a energia dos reagentes maior que a dos produtos. Tá? Esse aqui é o ΔH. Então, por um gráfico, eu consigo visualizar que a energia dos reagentes é maior que a dos produtos. Então, liberou energia, processo exotérmico. Enquanto aqui absorveu energia, processo endotérmico. Mas, como eu já tinha te dito antes, e é bem importante, o ΔH ele sugere quem é endotérmico ou exotérmico. Por exemplo, se eu recebo um ΔH positivo, certamente esse cara é endotérmico. Se eu recebo um ΔH negativo, esse cara é exotérmico. Tu só tem que cuidar uma coisa. Por exemplo, se eu boto assim, se aparece aqui, por exemplo, o ΔH, o valor de energia, ó, tipo, mais 300 de energia. Se tiver na reação, ele não está exatamente igual ao que eu estou dizendo aqui. Isso é para quando o ΔH aparece fora, né? Se o ΔH é negativo, exotérmico. Se o ΔH é positivo, endotérmico. Nesse caso aqui, olha o que está acontecendo. Numa reação química, a gente tem a formação de 300 kJ, ou seja, esses 300 kJ são produto da minha reação. Ou seja, eu estou liberando energia. Quando aparece nos produtos a energia, ela é exotérmica, tu tem que cuidar. Se tivesse aqui nos reagentes, ela ia ser endotérmica, simbolizando que ele está usando a energia para se converter no produto. Nesse caso, é diferente de aparecer o ΔH do lado da reação, né? Normalmente vocês têm uma reação e aí lá do lado ΔH. Aqui é para caso apareça o ΔH dentro da reação. Tranquilo isso aqui? Então, é assim que tu vai determinar uma reação endo ou exotérmica, ou pelo ΔH ou pelo gráfico. Opa, veio uma mais aí sem querer. Bom, já expliquei. Quais fatores aumentam a velocidade de uma reação química? Então, o que faz uma reação acontecer mais rápido? Vocês viram que eu estou botando perguntas aleatórias sem determinar o conteúdo para vocês? É o que uma prova vai fazer, não é? A prova vai simplesmente te lançar um monte de perguntas e às vezes várias sobre vários conteúdos diferentes de forma aleatória. E eu estou fazendo isso também. Quais são os fatores que aumentam a velocidade de uma reação química? Tem alguns. O primeiro, a concentração dos reagentes. Quanto maior o número de reagentes, maior a velocidade da reação. Tá? A quantidade de reagentes importa muito. Outra coisa que importa muito é a temperatura. Quanto maior a temperatura de um sistema, mais as moléculas vão se chocar e mais rápido essa reação vai acontecer também. Bem importante. Se eu aumentar a pressão, eu deixo menos espaço para essas moléculas interagirem, então elas vão acabar colidindo mais ainda. E quanto mais colisões, sempre mais rápido está acontecendo a reação. Nesse caso, se eu aumento a pressão, eu diminuo o espaço e as moléculas colidem mais. Isso aumenta a velocidade da reação também. Adicionar um catalisador, quando eu coloco um catalisador, ele diminui a energia de ativação. E isso faz com que a velocidade aconteça mais rápido. O que é energia de ativação? Uma barreira que impede
os reagentes de se converterem em produtos. E quando o catalisador é adicionado, ele rompe mais facilmente essa energia de ativação. Tá? Então, a ação de catalisador também aumenta a velocidade da reação. E, por último, a superfície de contato. A superfície de contato também aumenta a velocidade da reação. Quanto maior a área para esse cara interagir, para esse cara entrar em contato com os reagentes, maior a velocidade da reação. Como que isso se dá, povo? Olha só, presta atenção aqui. Olha só, o que tem maior superfície de contato? Ferro em pó ou ferro em barra? Rápido, vai, quero saber. Ferro em pó, ferro em barra. Quem tem maior superfície de contato é o ferro em pó, porque quando ele entra em contato com o ambiente, ele entra todo em contato ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, se eu assoprar uma barra de ferro e ela entrar em contato com tudo ao mesmo tempo, isso vai ocorrer de reação mais rápida, a reação vai ocorrer mais rapidamente do que se ela fosse uma barra. Tá? Isso porque a superfície de contato do pó é muito maior que em barra. Então, esses são os 5 fatores que alteram a velocidade das reações, e eles aumentam a velocidade das reações. Tá? Então, ver palavras como nanotecnologia, todas essas coisas que simbolizam coisas pequenas, fala de algo que tem uma superfície de contato muito grande. 15ª pergunta, olha só, nós já estamos nos encaminhando para o fim mesmo. O que é a meia-vida na radioatividade? Ela é o tempo necessário para um radioisótopo desintegrar metade ou 50% da sua quantidade. Olha que legal. Por exemplo, se eu tenho lá o carbono 14, né? O carbono 14, ele tem uma meia-vida de 5.730 anos. Cada vez que se passa esse tempo, a massa do carbono 14 diminui pela metade. Por exemplo, se eu tivesse 100 quilos de carbono 14 e se passasse uma meia-vida, que é 5.730 anos, eu ia ter 50 quilos. Mais 5.730 anos, eu ia ter 25 quilos. É o tempo que leva para essa massa desintegrar a metade. Quer uma dica? Faz sempre na mão. Faz o cálculo na mão. Tem uma fórmula para isso, quer ver? A massa final vai ser a massa inicial dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas. Quer decorar isso mesmo? Tu acha que precisa. É só que inútil, é só tu dividir na mão. Ai, senhor, mas eu não sei dividir. Bom. E aí tu quer decorar essa fórmula. Então, assim, o que é o tempo de meia-vida? O tempo necessário para que ele vá diminuindo a metade da massa sempre. Tá? Bem rápido, bem simples. Caiu uma questão de meia-vida, é só fazer isso aí. Eu gosto de radioatividade e radioatividade aparece bastante na UPF. Então, assim, 2 perguntas que eles podem fazer. Como funciona uma emissão alfa e como funciona uma emissão beta? Se eu tenho um átomo, os átomos têm massa e número atômico. Todos os átomos têm massa. Já te dou a palavra aí, Bruno. Os átomos têm massa e número atômico. Quando um átomo emite uma partícula alfa, ele emite uma partícula que tem 4 unidades de massa e 2 prótons. Então, ele forma um novo elemento químico que vai ter perdido essas 4 unidades de massa e vai ter formado um número atômico 2 unidades menor também. É um tipo de emissão que libera bem pouca energia, mas o meu componente se converte num outro de massa atômica e número atômico diferente. Tranquilo isso aqui? Essa é a lei da emissão alfa, a primeira lei da radioatividade. Tu queria perguntar, Bruno? Oi, sim. Eu tive fazendo uma questão e eu vi a questão, no caso, fez uma associação com a radioatividade e com o magnetismo. Eu não sei se tu consegue falar um pouco sobre isso, porque quando eu fiz, eu até acertei, mas foi um pouco na cagada, eu não tinha muita noção de como é que relacionava bem certinho. Radioatividade e magnetismo? Isso. Nem sempre um metal que é radioativo ele tem propriedades magnéticas. Acho até que tem que dar uma olhada bem nessa questão, porque assim, ó, o que define se o material é magnético ou não, diamagnético ou paramagnético, pode ser atraído ou não por ímã,
vai ser o número de elétrons desemparelhados que ele tem na última camada. Então, tu faz uma distribuição eletrônica e vê se o último orbital está completo ou não. Se tem um P tem 6 elétrons, no S tem 2. Se não está completo, esse cara vai poder, em alguns casos, vai poder ser atraído por ímã. Existem alguns elementos que são radioativos e também são magnéticos, atraídos por ímã. Mas não existe uma relação direta entre quem pode emitir radiação e quem é atraído por ímã. Tá, entendi. Mas, no caso, o campo magnético não pode influenciar nessa distribuição de radiação? Na emissão da partícula, é isso que você quer saber. A influência do campo magnético. Aí sim, sabe por quê? Acho que eu me expressei errado, porque a primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu fiquei meio, puta merda, que é isso? Não, agora eu entendi. Olha a pergunta do Bruno. A partícula alfa é uma partícula positiva. Então, quando ela emite através de um campo magnético, ela vai ser atraída para um lado do campo, né? Ela vai ser atraída para o lado do campo negativo. Por quê? Porque quando tu emite uma partícula beta, tu emite uma partícula com 2 prótons, uma partícula de carga positiva, 2 prótons e 2 nêutrons. Então, a relação é, em presença de campo, eu posso verificar essas duas emissões. Essa daí deve ter sido a colocação. Quando eu aplico um campo magnético, eu consigo ver a partícula beta sendo atraída para o polo positivo e a partícula alfa sendo atraída para o polo negativo. Isso porque a beta é negativa e a alfa é positiva. Então, sim, tem essa relação, mas aí será atraída, a emissão será atraída por campo, e não propriamente o elemento emitir radiação. Isso é atraído, tá? Uhum. Não, beleza, explicou bem certinho. Obrigadão. É nóis, então. Então, assim, uma partícula beta, quando ela for emitida, aí aqui eu acho que vocês vão ter que confiar em mim, porque é uma coisa bem mais chata. Uma partícula beta, ela vem da quebra de um nêutron. Um nêutron se quebra, na verdade, num pósitron, num antineutrino e num elétron. Mas a nível de ensino médio, a gente diz que um nêutron se parte em um elétron e em um próton, tá? Não é bem isso, mas a nível de ensino médio a gente trabalha assim. Quando um nêutron se quebra num próton e num elétron, o elétron é essa partícula beta que é emitida, por isso que ela é negativa. Então, quando tu emite um elétron, tu não altera a sua massa. E mais, esse nêutron estava se convertendo em um próton. A massa realmente não se altera, porque a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. O nêutron virou um próton, então manteve a massa igual. Mas o número de prótons muda. Quando tu faz uma emissão beta, o número de prótons aumenta uma unidade, porque aquele nêutron que se converteu num próton, ele vai ficar no núcleo como próton, como número atômico. Mas a massa vai se manter a mesma. Então, normalmente não aparece assim a partícula beta. Normalmente a partícula beta aparece com a carga aqui, tá? Mas assim, ó, o que eu quero que vocês lembrem? A carga dessas partículas, a alfa é positiva e a beta é negativa. A alfa e a beta podem ser atraídas por campo porque elas são emitidas com essas cargas. Uma é a emissão de um elétron e a outra é a emissão de uma partícula que é parecida com um núcleo de hélio. Não é um hélio. É parecida com o núcleo de hélio que é emitido ali. Então, são duas leis bem importantes que podem cair na tua prova agora sábado. Estou te dizendo. Tranquilo isso aí? Então, agora, entrando um pouquinho no tópico de química geral, que é um pouquinho menor, eu coloquei só aquilo que realmente vale a pena a gente revisar agora. Como, por exemplo, como se calcula a massa molar. Sério, às vezes vocês esquecem de tão nervoso vocês estão. Bom, se eu tenho lá, por exemplo, o Na2SO4, pensando na prova da UPF, a prova da UPF vem com a tabela. Então, vocês vão ter lá na tabela o quê? O Na, o S e o O. Não um do lado do outro, né? Mas aí tu tem aqui, tu tem 11 e 23, 32 e 16 e 8 e 16. Não necessariamente nessa ordem aqui, pode estar na ordem que a UPF quiser. Tá? Pode estar o 8 em cima, o 16 embaixo. Foda-se, não importa. O que a gente tem que saber? O número menor, ele representa o número atômico. O número de prótons que esse cara tem. Isso não é a massa. O número maior que aparece, ele sempre representa a massa. Então, tu vai... senhor, eu não posso pegar qualquer um, não é porque está em cima que é a massa. Não, eu vou pegar o valor que é o maior do quadradinho da tabela para calcular a massa molar. Aí é simples, né? Aí eu pego aqueles valores ali da tabela e faço o quê? Tem 2 sódios mais 1 enxofre mais
4 oxigênios. Aí é simples, só pegar, deixa eu fazer aqui, ó, vou trazer isso aqui para o lado para poder calcular com vocês aqui. O sódio é 23, então é 2 vezes 23, mais o enxofre, que é 32, mais 4 vezes 16 do oxigênio. Deixa eu tirar aqui para não confundir vocês, assim. Então, 46 mais 32 mais 64, isso dá 142. Essa é a massa molar desse cara, somando com os dados da tabela. Não vai se esquecer que é o maior valor que aparece ali. Outra coisa, não vai esquecer de fazer o balanceamento, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, eu tenho CH4 mais O2, dando CO2 mais água. Qual é o jeito que eu faço? Como vocês têm a tabela lá na UPF, não custa vocês usarem a ordem do macho. Primeiro balanceia o metal, depois usa metais, depois do carbono, depois do hidrogênio e por último o oxigênio. Nesse caso aqui, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, então eu não preciso me preocupar com esses dois. Então eu começo. Tem um carbono de cada lado, o carbono está balanceado. Hidrogênio eu tenho 4 do lado dos reagentes e 2 do lado dos produtos, então eu preciso multiplicar toda essa molécula por 2. Esse 2, ele multiplica o hidrogênio e o oxigênio também. Então, agora, quantos oxigênios eu tenho do lado dos reagentes? 2. E do lado dos produtos? 2, mais esse 2 aqui. Então, são 4. Nesse caso, eu também preciso ter 4 do lado dos reagentes. Então, eu boto 2 ali. Uma coisa que vocês não devem se esquecer é que assim que vocês fizerem o balanceamento das equações, não cai a mão, e eu vou te provar, quer ver? Olha só, não cai a mão se tu escrever isso aqui embaixo, ó. É 1 mol que tem aqui, né? 1 mol, 2 mol, 1 mol e 2 mol. Isso te ajuda muito com a relação molar lá na hora da estequiometria. Olha só a minha mão aqui. Bem tranquilo, né? Ela não caiu. Então, a de vocês também não vai cair lá no dia da prova. É melhor vocês colocarem essa informação ali, tá? É uma questão de 15 segundos para vocês fazerem isso. Tranquilo isso aqui? Então, já nos encaminhando bem para o finalzinho, temos as últimas perguntas aqui. Eu quero te perguntar o seguinte: quais são as principais propriedades periódicas? Na tabela, a gente tem algumas propriedades. Por exemplo, nós temos uma que cresce nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda e de cima para baixo, que nós chamamos de raio atômico. O raio mede o tamanho do átomo. Tá? Todas as outras propriedades que eu apresentei para o extensivo, elas crescem no sentido oposto ao raio. Quais delas? A eletroafinidade, a eletronegatividade, o potencial de ionização. Todas essas propriedades, elas crescem no sentido oposto ao raio. Ô, senhor, e a eletropositividade? Bom, ela cresce junto com o raio, mas se tu já sabe para onde cresce a eletronegatividade, tu não precisa te preocupar com isso. Então, a eletronegatividade mede a tendência em receber elétron. O potencial de ionização mede a dificuldade de perder elétron. E a eletroafinidade mede o grau de afinidade de um átomo por um elétron. São as principais propriedades. Senhor, tu não vai falar de eletropositividade? Não, porque não se mede a eletropositividade de elementos. Se mede a maior ou a menor eletronegatividade. Tranquilo isso aqui? Eu vou dar uma agilizada nessas últimas perguntas para caber todas elas aqui, tá? Como diferenciar uma substância pura, uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea? Bom, uma substância pura, ela sempre pode ser escrita numa fórmula, tá? Eu posso H2O, CO2, O2, tudo que eu posso definir em fórmula é uma substância pura. E aí ela pode ser uma substância pura simples, quando ela é formada por só um elemento, ou uma substância pura composta, quando ela é formada por 2 ou mais elementos. Mas tem fórmula. As propriedades físico-químicas, tipo
ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, são constantes em substâncias puras. Ponto de ebulição bem definido, ponto de fusão bem definido. Já numa mistura, uma mistura ela não tem fórmula. E ela pode ser separada pelo número de fases que ela tem. Quando ela tem apenas uma fase, a gente chama de mistura homogênea. Quando ela é feita, então, entre componentes ditos miscíveis. Quando ela tem duas ou mais fases, a gente diz que ela é heterogênea, feita por componentes que não se misturam, ou melhor, imiscíveis. Tranquilo isso aqui? Sim ou não? Aqui não há propriedades físico-químicas constantes, elas são variáveis. Variáveis. Faz sentido isso aqui? Então, são substâncias puras e misturas. Qual é a diferença entre a ligação iônica, a covalente e a metálica, gurizada? Vem comigo aqui. A ligação iônica, ela é uma ligação de transferência de elétrons. Entre quem? Entre um metal e um ametal, sendo que o metal sempre doa elétron para o ametal. Tá? Aqui, um exemplo que a gente tem, ó, o NaCl, o KOH, todas essas coisas que tem metal ligados a metais. Aí a gente vai ter a ligação iônica. Tá? Ela também é chamada de eletrovalente. Uma ligação covalente, ela é uma ligação de compartilhamento de elétrons. Então, os componentes compartilham. Tem um metal e um ametal. Eles têm uma baixa diferença de eletronegatividade, por isso eles não têm alguém que transfere o elétron para o outro. Eles compartilham. Um grande exemplo aqui, a molécula de água, o próprio gás carbônico são componentes covalentes. As cadeias carbônicas são componentes covalentes também. Já a ligação metálica, ela não é nem uma transferência e nem um compartilhamento. Ela é um agrupamento de metais. Então, vários metais se unem e formam o que a gente chama de retículo cristalino. Esse retículo cristalino tem uma estrutura que dá todas as características dos metais. Aqui, os principais componentes são as ligas metálicas, tipo a liga de latão, que é cobre e zinco, a liga de bronze, que é cobre e estanho. Então, aqui a gente tem as ligas metálicas. É bem importante que tu saiba que todas as características dos metais são provenientes da ligação metálica. Brilho, ductibilidade, maleabilidade, altos pontos de fusão e ebulição. Tá? Então, essa é a diferença entre esses tipos de ligação. Quais são os principais modelos atômicos? Então, nos encaminhando para o finalzinho, a gente tem o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr. Esses modelos são caracterizados aqui como a bola de bilhar, ou seja, átomo indivisível e indestrutível. Aqui, o pudim de passas. Aqui no Thomson, a gente teve a descoberta do elétron. Primeira vez que se fala em elétron, tá? No experimento dos raios catódicos. O Rutherford é aquele átomo do diminêutron, núcleo eletrosfera do sistema planetário. Aqui se descobriram os prótons e um carinha chamado James Chadwick descobriu os nêutrons. E ele acoplou isso ao trabalho do Rutherford. Já no modelo do Bohr, é aquele onde a gente tem as camadas, e a principal contribuição aqui é o nível quântico, né? Onde a gente tem o salto eletrônico. Quando a gente tem um elétron que absorve a energia e salta para um nível mais externo, e quando ele retorna, ele libera essa energia. Então, aqui a gente tem o salto quântico ou salto eletrônico, tá? Bem importante isso para o Bohr. O Bohr é quem determina, por exemplo, essas
fenômenos de emissão de luz, fosforescência, fluorescência. Dá uma pesquisada na diferença entre elas no tempo que leva para essas emissões de luz acontecerem, tá? Além disso, como se faz uma distribuição eletrônica? Dica, tu precisa saber montar o diagrama de Pauling. Então, para tu fazer o diagrama de Pauling, eu sempre digo para tu fazer assim, ó. Pega a primeira coluna e escreve ela toda até o 7. Pega a segunda coluna e escreve ela toda até o 6. Não pode ser até o 7, não tem problema. A terceira tu faz do 3 ao 6. E a última tu faz do 4 e o 5. Preenche com o orbital S, ó. Sopa de feijão de segunda a sexta, das 10 às 14. O que isso te ajuda? Todo o primeiro é o S, sopa de feijão de segunda a sexta, das 10 às 14. Então, agora tu já sabe que todo orbital S tem 2 elétrons, todo orbital P tem 6. Tudo isso é 2. Tudo isso é 6. Tudo isso é 10. E tudo é 14. Quando ele te der um elemento e te der um número atômico, para tu fazer a distribuição, tu tem que pegar o número de elétrons dele, que é sempre o número de prótons que ele tem, salvo se ele perdeu ou ganhou elétron, né? Em íons isso muda um pouquinho, mas em tese o número de elétrons é sempre igual ao número de prótons num átomo eletricamente neutro. Então, se tu tem 11, como é que se preenche? Se preenche sempre em diagonal. Tá? Ó, 4F14. Ah, fiz tudo errado aqui, só um pouquinho. Nem minha cara também. 2 aqui. 3P6, 4S2, 3D10 aqui, aqui e aqui. Então, se preenche sempre assim. Se tem 11 prótons no sódio, fica 1S2, aqui já foi 2 elétrons, 2S2 já foram 4, 2P6 foram colocados 10 elétrons, e 3S1 para ser 11 elétrons, tá? A distribuição fica em cima ali. Os elétrons são um componente ali de cima. Tranquilo isso aqui? Do 1 ao 7, do 2 ao 7, do 3 ao 6 e o 4 e o 5. Sopa de feijão de segunda a sexta, das 10 às 14. E aí distribui. Daí tu não precisa ficar com medo de não saber o diagrama. Já te ensinei a montar ele. Tranquilo isso aqui? Literalmente eu tenho 2 minutos para entrar numa outra aula, então o que é isomeria espacial, meu povo? Essa é a minha pergunta de orgânica para vocês. A isomeria espacial ocorre de 2 jeitos. Ela pode ser uma isomeria geométrica, que é chamada também de cis e trans. Como que a gente sabe disso? Tem ligação dupla, tem 2 ligantes diferentes, ó, em cada carbono. Tem ligação dupla, tem 2 ligantes diferentes em cada carbono. O hack é, quando tá assim, ó, em ondinha, ele é trans. Quando tá assim, em patamarzinho, parece morrinho, ele é cis. O cis é muito mais polar que o trans, que é apolar. E por isso, aqui a temperatura de ebulição é maior que a temperatura de ebulição aqui, que é menor. Então, os compostos trans são menos solúveis, têm uma temperatura de ebulição menor, por isso eles são mais prejudiciais para o corpo, porque eles se depositam no nosso corpo. Tá? Isso daqui a gente chama de isomeria geométrica ou isomeria cis-trans. Vai aparecer na tua prova. Mas também vai aparecer na tua prova a isomeria ótica, que depende de tu achar um carbono quiral, que é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Quando ele tiver 4 ligantes diferentes, esse cara vai produzir 2 isômeros. Um que a gente chama de destrógeno e um que a gente chama de levógeno. Então, na isomeria geométrica, tu tem o cis e o trans, que dependem de uma ligação dupla e 2 ligantes diferentes em cada carbono. E na isomeria ótica, tu depende de um carbono chamado de carbono quiral ou carbono assimétrico, que é quando ele tem 4 ligantes diferentes. E esse gera 2 isômeros, chamado de isômero destrógeno e isômero levógeno. Se tu mistura os 2 isômeros, destrógeno e levógeno, tu forma o que a gente chama de mistura racêmica. Certo? Acho que eu consegui falar tudo que eu queria.
Tranquilo isso aqui. Desculpa ter corrido aí no final, mas eu queria falar de bastante coisa. Eu acho que eu consegui passar tudo que vai ser cobrado. Espero que dessas 25 perguntas, pelo menos 12 apareçam para vocês. Não passam nada que eu não faria. Quem vai lá, vamos se encontrar, vamos tirar uma foto do time PH lá na UPF, vamos destruir a UPF, vamos deixar nossos concorrentes com medo de saber que a gente está lá, tá? A gente se vê então no sábado. Um grande beijo na tua alma, uma boa prova e até mais, viu, povo? Até quarta-feira que vem. Tudo nosso, tá bom, meu povo?